Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, é fascinante. Ele foca numa única ideia, mas com implicações, assim, enormes. É sobre a importância de colocar a coisa certa em primeiro lugar, né? Exatamente. A nossa fonte é a transcrição de um sermão do pastor Sérgio Barbosa. E ele usa um único versículo da Bíblia, Mateus 6,33, para construir todo um argumento. Um argumento sobre como a priorização correta pode ser tipo a chave para o sucesso em todas as áreas da vida. Isso. E o curioso na abordagem, assim, é que ela não começa com uma análise intelectual fria. A fonte propõe uma questão quase de marketing, né? Como assim? Tipo, se existisse uma fórmula comprovada para uma vida plena, tanto aqui como na eternidade, alguém seria louco de ignorar essa fórmula? Boa pergunta. Pois é. E o argumento é que essa fórmula existe e está contida nessa frase. Buscar primeiro o reino de Deus. O nosso trabalho aqui vai ser desconstruir como essa ideia é vendida. Não só logicamente, mas também emocionalmente. Exato. E é por aí que a análise começa de um jeito que eu sinceramente não esperava. Antes de qualquer explicação, a base de tudo é construída com música. Uhum. Várias canções de louvor são usadas como uma espécie de prefácio temático. A música não é só um aquecimento, ela já é a primeira parte da lição. Precisamente. Funciona como uma preparação do terreno, tanto emocional quanto conceitual. Antes de explicar o porquê, a fonte quer que a audiência sinta a verdade da mensagem. Certo. Então, vamos ver como essa estratégia se desenrola, desde as letras das canções até as aplicações mais práticas para o dia a dia. Ok, vamos lá. A primeira canção que a fonte analisa chama-se Primeiro Reino. E a letra é incrivelmente direta. É quase um manifesto. Sei. Versos como o meu tesouro está guardado no céu e não se preocupe com o que comer amanhã, Deus prometeu que nada vai te faltar. Isso é repetido várias vezes. É uma declaração de princípios, bem clara. Sim, é basicamente a tese do sermão inteiro, só que em forma de música. E o fascinante é que ela já introduz o principal conflito humano que o sermão vai abordar. A tensão entre as preocupações do dia a dia, E a busca por algo que a fonte chama de tesouros celestiais. exato, dinheiro, comida, roupa, o futuro, tudo isso contra o que é eterno. A letra estabelece a vulnerabilidade do material, né? Diz que ladrão pode minar. Em contraste com o celestial, que dura para sempre. Isso é uma forma muito eficaz de enquadrar o problema antes mesmo de propor a solução. E não para por aí. Não é só uma canção. A fonte descreve uma sequência. Logo depois, vem outra música sobre uma viagem só de ida para Nova Jerusalém. Ah, essa é ótima. É descrita como um destino final muito superior a qualquer paraíso terrestre que a gente possa imaginar. A letra basicamente diz: pode me oferecer a melhor praia do mundo, mas não se compara para onde eu estou indo. O que está acontecendo aí é uma construção de mundo camada por camada. A primeira canção diz: priorize o eterno sobre o temporal. Certo. A segunda define qual é esse destino eterno e o pinta como o objetivo mais desejável possível. E aí, a fonte menciona uma terceira canção. Exato. Uma que foca na graça e no perdão, referindo-se à história bíblica da mulher apanhada em adultério e à famosa frase: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Isso parece mudar um pouco de assunto, não? À primeira vista, sim, mas se a gente olhar para a estrutura, faz todo sentido. Já se estabeleceu o que valorizar, que é o eterno, Uhum. e para onde ir, que é a Nova Jerusalém. A terceira canção responde à pergunta: mas como é que eu, uma pessoa imperfeita, chego lá? Entendi. A resposta é através da graça. Exatamente, não pelo mérito próprio. Portanto, antes do sermão sequer começar, a audiência já foi exposta musicalmente a uma teologia completa. Um sistema de valores, um objetivo final e um mecanismo para alcançar. A mensagem é internalizada emocionalmente antes de ser processada racionalmente. Uau, é uma aula de comunicação. Sem dúvida. Entendi. A música prepara o terreno todo. Então, como é que o sermão constrói o argumento lógico em cima disso? É aqui que a coisa fica mesmo interessante para mim. É o próximo passo. A fonte mostra que o pastor não se limita a dizer: ponha Deus em primeiro lugar.
Ele usa analogias do mundo real para explicar por que a ordem das coisas é fundamental. Sim, e essa é uma técnica retórica clássica e muito poderosa. Ele está tentando pegar um conceito espiritual abstrato e ancorá-lo em leis físicas e biológicas que todo mundo aceita como inegociáveis. É uma forma de dizer, isso não é só uma ideia religiosa, é um princípio do universo. Exato. E a primeira analogia é da construção civil. Ninguém começa uma casa pelo telhado. A fundação tem que vir primeiro, senão tudo desmorona. É óbvio, mas muito eficaz. Mas a que eu achei genial foi a da biologia. Ele explica que, na formação de um embrião, o coração é o primeiro órgão a funcionar, Certo. E por quê? porque ele é que bombeia a vida para todos os outros que vão se formar a seguir. Isso leva o conceito para fora da igreja e coloca quase num laboratório. Essa analogia do coração é brilhante. Ela não só ilustra a ideia de primeiro, mas também a de central. O coração não é apenas o primeiro, ele é a fonte de sustento para todo o resto. Exato. O argumento implícito é que a vida espiritual funciona da mesma maneira. Se a prioridade central estiver correta, ela bombeia a vida para todas as outras áreas: finanças, família, carreira. E se estiver errada, todo o sistema fica comprometido. A fonte diz que o pastor chama essa ordem de inegociável. É uma palavra forte. E ele vai mais fundo. Ele distingue entre prioridade cronológica e qualitativa. Não se trata só de fazer uma oração rápida de manhã para cumprir tabela. Ah, essa parte é importante. Ele critica a ideia de dar a Deus um tempo meia-boca, no fim do dia, quando a gente já está exausto. A comparação que ele usa é muito humana. Qual é? Você não daria as sobras da sua atenção e energia para o seu cônjuge ou para um amigo importante e esperaria que a relação florescesse? Claro que não. E isso leva a conversa para um lugar muito prático e, imagino, desconfortável para a audiência. Levanta uma questão sobre a natureza do nosso compromisso. Pois é. A fonte sugere que a prioridade não se mede só no relógio, mas na qualidade da energia e dos recursos que a gente dedica a algo. E a provocação final é um convite à autoanálise, né? Exato. Olhe para sua agenda e para o seu extrato bancário. Eles refletem os valores que você diz ter? Isso transforma a teologia num exercício de auditoria pessoal. Certo. Então, a ordem é crucial, tanto no tempo quanto na qualidade. Mas a frase é: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. O que esses dois conceitos, reino e justiça, significam na prática, segundo a fonte? Bem, o sermão parece dividir isso em duas partes bem definidas. Ele descompacta a frase. Ok. Primeiro, o reino. A definição apresentada é interessante porque foge daquela ideia comum de que reino de Deus é só o céu, um lugar para onde vamos depois de morrer. A fonte define como uma realidade presente. É se submeter ao governo de Deus aqui e agora. É viver sob as leis e os princípios desse reino no nosso cotidiano. Ou seja, não é uma espera passiva, é uma cidadania ativa. Exatamente essa expressão. A fonte fala em agir como um cidadão do reino de Deus em situações banais, que são os verdadeiros testes. Tipo no trânsito, quando alguém te fecha. Exato. No trânsito, nas redes sociais, quando a tentação é responder a um comentário com agressividade, a pergunta que o sermão propõe é: nessas horas, você age como cidadão do seu próprio reino de impulsos e raiva? Ou como um cidadão de um reino com leis diferentes, de paciência e autocontrole. Nossa, isso torna o conceito muito mais concreto. Sem dúvida. E a segunda parte, a sua justiça. Essa palavra pode ter uma conotação bem pesada, né? De julgamento. Tem, com certeza, mas a fonte mostra que o sermão a redefine completamente. A justiça de Deus nesse contexto não é sobre punir os maus. E o que é, então? É definida como alinhar o nosso caráter ao caráter de Deus. O exemplo máximo utilizado é o de Jesus na cruz. Certo. Sendo executado injustamente, e a reação dele não é clamar por vingança, mas dizer: Pai, perdoa-lhes. Esse é apresentado como o padrão de justiça a ser buscado. Uau! Isso é uma inversão completa do nosso instinto humano de olho por olho. A justiça aqui é misericórdia ativa. É uma redefinição radical. Significa incorporar ativamente a integridade, a honestidade e, o mais difícil, não desejar o mal nem mesmo aquele que nos prejudica. É sobre quebrar o ciclo da retaliação. Entendi. Então, buscar o reino é sobre a nossa conduta externa, a cidadania. E buscar a justiça é sobre a nossa transformação interna, o
caráter. Juntos, eles formam um projeto de vida completo. Exatamente. Ok. Então essa é a causa no modelo de causa e efeito que o sermão apresenta. A pessoa deve se focar ativamente nessas duas coisas. Qual é o efeito prometido? Ah, a grande promessa. A frase termina com "e todas estas coisas vos serão acrescentadas". A fonte detalha o que são estas coisas. Sim, e esta é a parte da proposta que aborda diretamente as ansiedades que a música mencionou lá no início. O sermão, segundo a fonte, agrupa estas coisas em 3 categorias de sucesso consequente. Sucesso consequente, gostei do termo. Que são prometidas como um resultado natural de acertar na prioridade. E a primeira é, surpreendentemente, o sucesso material. Confesso que isso me chamou a atenção. Como é que ele justifica isso? A fonte explica que o pastor usa a história bíblica do rei Salomão. Quando Deus oferece a ele o que ele quisesse, Salomão não pede riqueza ou vida Ele longa. pede sabedoria. Sabedoria para governar o povo dele. Ou seja, ele pediu algo alinhado com o reino e a justiça. A consequência, segundo a história, é que Deus lhe deu não só a sabedoria, mas também a riqueza e a honra que ele não pediu. Entendi a lógica. A estabilidade material é um subproduto, uma consequência, e não o objetivo principal. Exatamente essa é a ideia. Mas isso é interessante porque toca num ponto muito sensível e por vezes controverso, a chamada teologia da prosperidade. A fonte faz alguma distinção? Faz, e é uma distinção crucial. A lógica é contraintuitiva. É o oposto da mentalidade de eu vou correr atrás do meu futuro e depois, se sobrar tempo, eu encaixo Deus. Que é o padrão para muita O gente. sermão argumenta que essa inversão é causa da angústia. Não se trata de uma transação tipo eu dou a Deus meu domingo e ele me dá um carro novo. Certo. É uma questão de confiança. O foco está no abstrato, no reino e na justiça, para que o concreto, as necessidades materiais, seja resolvido como um efeito secundário da provisão divina. É uma aposta na confiança, não na transação. Entendi a nuance. É uma consequência, não uma moeda de troca. Quais são as outras duas categorias de sucesso prometidas? A segunda é o sucesso espiritual. E isso é descrito de 2 formas. Primeiro, como uma paz que excede todo o entendimento. Uma estabilidade emocional interna. Isso, que não depende das circunstâncias externas. E segundo, como força para vencer as tentações e os desafios de caráter que a gente mencionou antes. Basicamente, é a promessa de recursos internos para lidar com o caos da vida. Isso se conecta diretamente com o combate à ansiedade que as músicas iniciais propunham. É a solução para aquela preocupação com o comer e o vestir. Perfeitamente. E a terceira e última consequência prometida é a vida eterna. Fechou o pacote. Com isso, a proposta de valor do sistema de crenças fica completa. É um pacote que promete 1. Resolver suas ansiedades materiais imediatas. 2. Te dar a força espiritual para viver bem hoje. E 3. Garantir seu futuro final e eterno. E a condição para tudo isso, segundo a fonte, é só uma: acertar na primeira prioridade. É isso. Resumindo então, a fonte que a gente analisou hoje descreve uma comunicação muito bem estruturada. Começa com a música para criar uma base emocional, depois usa analogias do dia a dia para estabelecer um princípio lógico de prioridade e, finalmente, apresenta uma clara relação de causa e efeito. Se a prioridade for buscar o reino e a justiça de Deus. As consequências serão o sucesso material, espiritual e eterno. É apresentado como uma ordem de operações inegociável para a vida. Sim, e o apelo final do sermão, como a fonte descreve, traz toda essa teologia de volta para o chão da vida real. É um convite direto à autoavaliação. Aquela parte da agenda e do extrato. Exato. Para que cada pessoa na audiência pegue na sua agenda, no seu extrato bancário e se pergunte honestamente: a forma como eu gasto meu tempo e meu dinheiro reflete a prioridade que eu digo ter? É uma conclusão que força a reflexão pessoal e torna a mensagem impossível de ser ignorada como mera teoria. Com certeza. Sem dúvida. E essa estrutura de causa e efeito, faça X e Y e Z acontecerão, é muito poderosa e muito atraente. O que me deixa com um pensamento final para a nossa reflexão. Manda. Em qualquer sistema de crença, sabe? Seja religioso ou secular, como o estoicismo ou até uma filosofia de produtividade, que também prometem resultados se seguirmos os princípios. Certo. Entendi a linha. O que acontece quando as consequências prometidas parecem não se materializar, mesmo quando a gente sente que está fazendo as primeiras coisas do jeito certo? Como é que se reconcilia a fé num processo, qualquer que ele seja, com um resultado que não corresponde à expectativa?